cumprimentando-as e cumprimentando-os. Hoje, em especial, eu quero me reportar à nossa escritora consagrada, Lia Luft, quando ela escreve um texto denominado Pensar é Transgredir. E aí, quando lemos o texto, nós vamos entendendo nos meandros da proposta de reflexão trazida pela autora que é preciso, neste tempo, transgredir. Transgredir na dinâmica assumida de pensar para além da superficialidade. Transgredir numa condição de não temer, rever, revisitar posturas, posições, matrizes anunciadas de valores que naquele momento governam ou instituem a governabilidade de uma teia social. É interessante porque a professora, repleta de maestria, vai nos trazendo uma ideia de pensar sobre que está repleta de intencionalidades de protagonismo. Ela diz o seguinte: nós só podemos eminentemente avançar como civilização diante de todos os dilemas que nos assolam a partir do momento em que fizermos a transgressão das lógicas. Transgredir as lógicas implica necessariamente em assumir que regimes de verdades não são fixos no contemporâneo, não são fixos na pós-modernidade. Ou seja, esse regime de verdades que vai dar origem, à dinâmica social, às relações tecidas, à condição cimentada de certo e errado, vai ser, ou vai ter como nascedouro o contexto que nos cerca. O contexto que nos cerca, revisitado, vai nos dar a possibilidade de pensarmos quais são os regimes de verdades que vão dar sustentação a esse tempo, que vão dar sustentação a esse contexto. Então me causa estranheza, e me perdoem, ver pessoas com comportamentos tão empoeirados, pessoas com condutas diante da vida, diante das relações que estão caducas, posturas caducas. Gente que ainda entende, que governar, ou que levar um processo de gerir, está construído numa ideia piramidal. E não está, jamais esteve. Nós que forjamos uma pirâmide e fomos determinando verticalidade. A gente pode até pensar, e eu também acredito nisso, vivemos, mas por quê? Porque construímos esse regime de verdades, que hoje começa a se desmontar, Se nós pararmos para pensar, nós estamos vivendo o desmonte da pirâmide. O que nós estamos vivendo como dilema no contemporâneo tem nos mostrado que nós vamos ter que construir uma relação, uma tessitura social para além daquela ideia piramidal do século XIX, para além daquela ideia piramidal da modernidade sólida, Porque vejam só, o conhecimento se expandiu. Como o conhecimento se expandiu e era o que garantia a pirâmide, porque o que garantia a pirâmide? Uns saberem muito, ou às vezes pensarem que sabem muito, e outros viverem, a superficialidade de uma transmissão de informação, por vezes não só simplista, como de espartilhamento. Ou seja, não dava nenhuma possibilidade à base, de protagonismo. Causava estranheza, virava case de sucesso, alguém da base, ter condições de conversar
numa dimensão de relação de protagonismo. Só que vamos agora entrar, né, numa seara complicada. Nós ainda vivemos isso. Nós ainda vivemos isso. É estranho para alguém, né? É estranho para alguém ou para muitos que alguém esteja revestido de poder, de conhecimento e não esteja no topo da pirâmide. É estranho para esses sujeitos. Só que essa concepção caducou. Nós temos mais do que nunca acesso ao conhecimento, porque ele está expandido, ele está horizontalizado, então a pirâmide está se desmontando. Não dá para imaginar que vai ganhar no grito. Não dá para imaginar que vai ganhar por cargo comissionado, porque está numa relação de poder. Não dá para imaginar que vai, né, governar ao seu bel prazer a partir da condição de ter sido eleito, sei lá, vereador, por exemplo, né? Eu tenho observado, por exemplo, e transitando por aí, e observado algumas entrevistas, enfim, fazendo análise de discurso, porque a gente vive o conhecimento, a gente vive a técnica. Então eu costumo dizer o seguinte: não me passem a conversa. A gente vê pessoas que nem assumiram as legislaturas mudando de conduta, né? Elas já não olham mais no horizontal, elas olham na linha do horizonte. Elas se tornaram o cargo em comissão. Ou nesse caso, elas se tornaram o cargo eleito, né? E não pode, né? Quer dizer, o sujeito eleito, né, ele deveria, em tese, por decoro, continuar sendo humano, né? Ou seja, né, continuar sendo aquele que foi durante a marcha da campanha, né? E a partir daí, fazer uma legislatura, por exemplo, estou citando aqui a condição de vereança, mas poderia ser qualquer outra, né? É para materializar o discurso. Né? Vejam que aí daqui a pouco, né, esse sujeito entende que agora, então, por 4 anos, ele sai da condição de gata borralheira e vira Cinderela. Esse sujeito, essa sujeita, então eu não olho para mais ninguém, eu não cumprimento mais ninguém, agora eu já tenho agendas, né? E não estou dizendo que não possa ter, né? Eu estou dizendo que não esqueça, a gente não pode esquecer, né? Que a única ferramenta que segura uma identidade humana em poder permanente é conhecimento. É conhecimento. O resto passa, literalmente passa. O resto literalmente passa. Então vejam só, né? É complicado para feudos históricos que tinham uma ideia de pirâmide, de topo, ou seja, poucos chegam ao topo, os escolhidos chegam ao topo, ter que dialogar com uma identidade de gênero, por exemplo, vou citar meu caso, que não tem problema nenhum, né? Com uma identidade de gênero que é doutora sim, né? Que está chancelado sim. E não adianta gritar. E não adianta dizer que sou este ou sou aquele. Eu continuo na minha posição de professor. Aquele que professa da profecia, como diria a professora Alicia Fernandes, no livro Idiomas do Aprendente, aquele do anúncio, só que eu anuncio embasado em elementos técnicos, embasado em elementos que são funcionais. O que são elementos funcionais? São elementos estruturados que mostram fluxo, movimento de fluxo. O resto, eu nem sei o que é o resto. Então vejam que, né, mais do que nunca, Lia Luft traz um texto de pertinência. Pensar é transgredir. E os transgressores, no bom sentido, né, por vezes, não são percebidos como aquele que anuncia. Anuncia no sentido de ser, por vezes, preventivo. Mas são percebidos como aquele que vem para incomodar. Como aquele que vem para... Ai, meu Deus do céu! Né? Sinto muito.
a sociedade pós-moderna de gestão é de transgressão. O único poder permanente é o do conhecimento. É o do conhecimento. O resto é resto. Porque até para você fazer, por exemplo, marketing pessoal e colar o marketing pessoal na demanda de pertencimento que você quer convencer, se exige de técnica. E se você não tem que contratar alguém que saiba fazer. Por quê? Porque é um elemento epistemológico. A técnica é um elemento que nasce da epistemologia, que nasce do conhecimento, né? Se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou obeso, se eu sou magro, se eu sou heterossexual, se eu sou homossexual por condição, não interessa. O que interessa e o que está em jogo é a minha epistemologia, é a minha chegada, é o anúncio da minha chegada. E o anúncio da minha chegada não é pro tempore. O anúncio da minha chegada é de permanência, porque eu tenho chancelado em mim um arcabouço de conhecimentos que não pode ser parado no grito, que não pode ser parado por razões que são razões. Então vejam que, né, neste tempo nós vivemos a curadoria. Realmente, o professor Cortella está certíssimo. O que importa? Importa reconhecermos que a sociedade piramidal está se desmanchando. E vão ficar pertinentes aqueles que assumirem uma posição técnica de conhecimento. E aí eu não estou dizendo que nós temos que negar as relações institucionais, as relações políticas partidárias ou convencionais de atrelamentos. Eu estou dizendo que tem que aliar o saber técnico. Só camaradagem não dá mais. Né? Então vejam a pertinência de Lia Luft. Eu quero aqui confessar a minha gratidão a essa escritora, né? Que traz um texto de um tempo tão atual que transversalizou, se tornou atemporal. Então, realmente, pensar é transgredir.